Fala galera, Jonathan Cavalcante na área e no vídeo de hoje a gente vai trazer umas projeções de como o Enderson Moreira pode montar o esporte para os desafios do primeiro trimestre. Então, vamos juntos! Para começar, analisar o elenco que o esporte tem após as chegadas de alguns atletas e as saídas de outros, né? A gente vê que no gol o esporte tem 3 goleiros hoje, o Renan, né, que foi recém-contratado, o Denival, jovem promessa da base, e o Denis, que está se recuperando de lesão. Na lateral direito tem 2 atletas, o Eduardo, que terminou a temporada como titular, e tem o Everton, que iniciou bem, mas depois deu uma caída. Para zagueiro direito, eu acho que precisa contratar mais um jogador, né, para fazer essa sombra ali com o Thierry, que só tem um Thierry de zagueiro destro, né, na equipe. E do outro lado tem 3 zagueiros canhotos, Sabino, Chico e Renzo. Na lateral esquerda, o Cariús e o Filipinho se recuperando de cirurgia. No meio campo, e aí no primeiro volante, né, o cara que faz essa função de primeiro volante, você tem o Ronaldo, que é um jogador mais para contexto de posse de bola, um cara para fazer essa saída de bola com muita qualidade, inversões, característica que se aproxima do Pedro Victor, né, jogador também de bom passe, um jogador de iniciação, e que difere um pouco da característica do Ítalo, que é um volante um pouco mais agressivo na abordagem, mas também que tem bom passe. Do outro lado você tem João Igor, volante mais de condução, volante mais de atacar espaço, o Fabinho também nessa mesma pegada, e o Thiago Lopes, que é um jogador também de condução, de atacar o espaço, para fazer uma função de segundo homem ou até mesmo terceiro homem. No meio campo, a gente tem ali mais à frente o Jorginho, né, que é a grande contratação do esporte para a temporada, o cara que tende a ser o maestro do time, o ritmista da equipe, o meia de criação. O Juba também está nesse bolo aí, mas é um cara que também pode atuar mais pelo lado esquerdo, onde tá aquela briga ali do Edinho, o Gabriel Santos e do Wanderson. E o Matheus Vargas, né? O Matheus Vargas, que já jogou como meio atacante na equipe do Fortaleza, mas acredito que as características dele funcionem mais como um terceiro homem de meio, né? Não é aquele meio atacante criativo. Vou deixar até como sugestão aqui um dos vídeos para que vocês conheçam a característica do Matheus Vargas. Para a extrema direita, o esporte só tem um Labandeira. Outra posição que o esporte precisa contratar, né? O Labandeira, que é um cara que ataca muito o corredor, faz diagonais assim, nas costas dos defensores. No lado esquerdo, você tem o Edinho, né? Um cara que consegue atacar o fundo, mas gosta de jogar mais por dentro em alguns momentos. Gabriel Santos é esse cara de atacar mais o fundo, né? Assim como o Wanderson. E não seria um cúmulo ver o Gabriel Santos também atuando pela direita, mas a sua preferência é jogar pelo lado esquerdo. Tem o Kaique, né? O Kaique e o Wagner Love para o ataque. O Wagner Love está aí fechando com o esporte, né? Tá de férias. Esse é o elenco do esporte até o momento, né? Então a gente pode ver algumas soluções que o Enderson pode projetar, soluções, formações para o início da temporada. A gente sabe que o primeiro jogo contra o Ibis, o esporte não vai ter muito desses jogadores que chegaram, porque a janela só abre a partir de 10 de janeiro. Mas projetando o início, o primeiro trimestre do esporte, a gente pode ver uma equipe jogando num 4-2-3-1. E aí o Eduardo na lateral direita, a dupla de zaga Thierry e Sabino, o Renan assumindo essa titularidade, e aí o Cariús na lateral esquerda, porque o Filipinho vai demorar um pouquinho mais para voltar a jogar. E aí Ronaldo e Fabinho na dupla de volantes, Jorginho sendo esse meio de criação, Juba pelo lado esquerdo e aí o Labandeira pelo lado direito. E aí você, com o Juba pelo lado esquerdo, você tem um lado mais criativo, né? Um jogador mais de criação de jogadas. E no lado direito você vai ter um cara que ataca mais o espaço, ataca mais o corredor de 1 contra 1. E aí o Kaique jogando nessa função aqui de 9, um cara mais de mobilidade, de tentar fazer movimentos de apoio e de atacar espaço nas costas dos defensores, né? Uma característica muito próxima até do Wagner Love, que eu não botei aqui porque ainda está nesse processo de fechar o contrato, mas claramente com a sua chegada deve ser titular. Outra alternativa, vamos lá, jogar com 3 zagueiros. O Enderson já jogou com 3 zagueiros em alguns clubes, né? No Botafogo e também no Bahia. E aí poderíamos ter aí, ó, o Thierry pelo lado direito, e aí o Sabino podendo ser o zagueiro central e o Chico pela esquerda. Eu acredito que o melhor contexto é Sabino pelo lado esquerdo, que o Sabino é um zagueiro veloz,
apesar de não ter tido o auge da sua forma física nesta temporada de 2022, né? Na temporada passada, em 2022. E aí o Chico sendo esse zagueiro da sobra aqui pelo corredor central, porque o Chico consegue fazer umas boas coberturas por trás dos zagueiros. No meio-campo, a gente teria Vargas e Fabinho, dois jogadores que conseguem andar para frente, conseguem agredir o último terço do campo. Por quê? Porque quando você está com 3 zagueiros, você não tem necessidade de ter um volante como o Ronaldo, por exemplo, para fazer essa saída de bola, o cara que vai recuar. Você já faz com o Chico, por exemplo. O Chico tem muita qualidade para fazer essa iniciação, né? Tem um cara que tem uma boa bola longa. Então, aí você vai ter o Eduardo pela ala direita, o Juba pela ala esquerda. O Juba é um cara que faz muito bem essas posições pelo corredor esquerdo, né? Já foi lateral de origem, meia esquerda, já atuou até como extremo na temporada de 2022. E o Jorginho jogando aqui, ó, no entrelinha do adversário, o cara da armação. E aí, mais à frente, a dupla de ataque Wagner Love ou Kaique, juntamente com o Facundo Labandeira. Um ataque muito móvel, de muita mobilidade, para tirar a referência da zaga adversária. E aí, falando aqui, né? Vargas e Fabinho. Por que o Vargas? O Vargas, como eu disse, é um cara de terceiro homem, tem mais características de terceiro homem de meio campo. É um cara que, quando a equipe estiver em organização ofensiva, vai preencher esses espaços aqui, nas costas dos volantes, por exemplo. Mas quando a equipe perder a bola, ele vai ser importante para pressionar e também na recomposição para fechar os espaços e a equipe conseguir defender bem, por exemplo, aqui num 5-3-2, com Fabinho, Vargas, Jorginho no meio, Kaique e Labandeira, né? E aí o Kaique e o Labandeira fechando por aqui, nesse contexto, tá bom? Outra formação que poderia ser 4-3-3, outra também plataforma muito utilizada pelo Enderson Moreira. E aí a configuração também muda um pouquinho de característica. Aí você vai ter o Eduardo e o Cariús nas laterais, Sabino e Thierry, podendo ter aqui no meio campo um trio, né? Ronaldo para fazer essa iniciação, Fabinho, um volante mais agressivo, de atacar espaço, de condução de bola. E o Jorginho, um meia de criação. O Jorginho que já jogou assim no Atlético Goianiense, tendo Marlon Freitas e o Baralhas, né, como volante. 2 volantes que aí o Jorginho também jogou nesse 4-3-3. Então não teria tanta dificuldade de adaptação. Nas extremas, 2 jogadores de atacar o corredor. Você poderia ter o Wanderson, um cara que ataca muito fundo, e o Labandeira também atacando fundo. E aí você tendo Fabinho e Jorginho, 2 caras que no momento do ataque a equipe chegaria aqui, ó, com muita gente no último terço do campo, né? Fora os laterais também dando esse apoio no terço final. Então seria uma alternativa, por exemplo, jogar nessa formação. Você também poderia substituir o Wanderson e buscar ter, por exemplo, um Juba pelo lado esquerdo, mas aí você iria ter num contexto mais de um lado esquerdo menos agudo e mais de criação. Você poderia optar por substituir o Jorginho para ter o Vargas, e aí você também teria um meio mais de atacar espaço do que de criação. Outra alternativa que a gente vislumbra nesse esporte do Enderson Moreira seria um 4-4-2 losango, algo que poderia ser utilizado da temporada 2022, né? O Enderson trazer essa plataforma que foi utilizada ali com Claudinei e Oliveira, que o Sport voltou a jogar bem, mesmo com as oscilações que teve na era Claudinei. E aí, o Ronaldo sendo esse primeiro volante, Juba jogando pela trinca esquerda, Fabinho pela trinca direita, né? E o Jorginho mais centralizado. E aí você volta a ter 2 atacantes de mobilidade, o Kaique e o Wagner Love, Labandeira aqui pelo lado direito. E aí a equipe do Sport poderia também jogar com essa formação. E para você, torcedor do Leão, qual a formação ideal para o primeiro trimestre leonino para a disputa de Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste? Vou deixar como sugestão aqui 2 vídeos do Leão para vocês maratonarem aqui no canal do Jogo Direto. A gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau!